Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, mais um dia aí se iniciando, começando. Hoje nós estamos aí mais ou menos com 6 graus, tá um friozinho, tá um dia fresco, um dia gostoso. Hoje eu quero falar para vocês sobre a questão do trabalho aqui no Reino Unido, né? As pessoas me perguntam para mim, pô, Jorge, como é que você fez para trabalhar aí, né? Você já chegou trabalhando? Você já foi com emprego? Não, mais ou menos, né? Foi assim, eu tinha um contato aqui, não, eu tenho alguns contatos aqui no Reino Unido, né? Eu tinha uma amiga que é uma engenheira que trabalhou comigo no Brasil, numa fábrica no Brasil, e ela já estava aqui já aproximadamente há um ano, né? E ela me recebeu aqui, né? Ela me ajudou no começo, né? Me ajudou bastante. É, A primeira vez que eu cheguei aqui eu não sabia nada, não conhecia nada, mal falava inglês, quase não falava praticamente nada, como já comentei em outro vídeo, né? Combinei com ela, ela me pegou no dia na estação de trem, me levou para uma casa que eu havia alugado um quarto, que depois eu posso comentar sobre isso também, que é muito comum, só para falar rapidinho sobre isso, é muito comum as pessoas alugarem quarto nas suas casas, eles alugam um quarto para poder ajudar nas despesas, né? Você vai achar aí, depende da região, né? Mas você vai encontrar por uma média aí de 100 libras por semana, né? Então é mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, como faz depende da região, tá? Bom, então voltando à questão do trabalho. Aí eu combinei com ela no dia seguinte de ir na agência. Então isso era no dia 23 de setembro que eu cheguei. No dia 24 eu fui na agência junto com ela me apresentou para o gerente da agência. No dia 27 eu já estava trabalhando, ou seja, eu fiquei 4 dias aqui sem trabalho. Então rapidinho eu já comecei a trabalhar. Pô, mas como é que você fez? Você já estava com documentos? Sim, eu já estava com toda a documentação europeia na mão. Então eu já tinha já o meu cartão cidadão português, eu tinha já o meu passaporte português e eu já entreguei isso na agência, fiz lá uma avaliaçãozinha lá simples e rapidinho eu comecei a trabalhar numa fábrica, né? Claro que não é aquele emprego dos sonhos, mas dá para tirar pelo menos aí um salário razoável que dá para poder pagar minhas contas e ainda sobra um pouquinho, ok? Bom, é... pô, mas só com essa documentação portuguesa você já começa a trabalhar? Sim. Mas só precisa disso? Aí não, né? Você precisa também da documentação daqui. Pô, mas o que precisa daí? Bom, de imediato você vai precisar do Insurance Number. O Insurance Number, ele é uma espécie de um CPF em inglês, ok? Do Reino Unido, no caso. Ah, mas esse é documento? Não. Você pega uma folha e vem lá um teu número e aquele número serve para tudo, né? Pô, mas onde é que eu pego isso? Você vai pegar isso no Job Center, né? Então, cada região tem um Job Center. O Job Center, como em São Paulo, seria mais ou menos o poupa-tempo. Não sei se em outras regiões do Brasil tem poupa-tempo. Mas se não tem, é um centro onde você tem diversos tipos de serviços, onde você tira lá RG e faz uma série de outros serviços, né? Então o Job Center é igual, né? Não é tão grande, não costuma ser tão grande, você vai com horário agendado, você agenda tudo pelo telefone ou pelo site. E aí tem lá o seu dia de você fazer a entrevista é básica, você vai até o local na data e no horário, e chegando lá você vai apresentar sua documentação, no caso europeia, e vão te perguntar para que você está lá, por que você está lá, onde você morava, aquelas perguntas bestas que você pode chegar e falar, não, eu estou vindo para cá, quero morar aqui, etc, etc, etc. Ninguém pode te deportar, porque existe um acordo entre o Reino Unido e a Europa, né, em geral, né, que eles não podem deportar europeu, tá? Então você fala, não, eu vim para trabalhar, tal, e pode falar a verdade, sem problema, né? E eles vão te dar o número do Insurance Number não na hora. Depois de alguns dias você vai estar recebendo esse número, né? Demora mais ou menos uns 20 dias. Pô, mas
E aí, eu já entreguei minha documentação, estou trabalhando e como é que eu faço para receber meu salário? Bom, as empresas aqui, elas só pagam via banco, tá? Mas tem um detalhe, sem o Insurance Number você não consegue abrir uma conta. Por quê? Porque a primeira coisa que eles vão te pedir é o Insurance Number. E o Insurance Number, ele vai te dar direito a ter um endereço fixo. Sem o endereço fixo, você também não abre conta nos bancos daqui. Eles são muito rigorosos para abrir conta. Não é como no Brasil que você chega lá num qualquer banco, lá no Bradesco, no Itaú, no Caixa Econômica, você chega lá com o RG CPF comprometido de endereço e abre a conta para você na hora. Aqui não. Aqui é muito rigoroso para você abrir uma conta, mesmo porque existe pessoas no mundo todo que tem dinheiro ilícito e, logicamente, que gostaria de estar colocando dinheiro aqui no Reino Unido, né? Segurança total, né? Como se fossem os bancos da Suíça, né? Então, eles são bem rigorosos em relação a isso, eles dificultam bastante para você abrir uma conta, então você tem que ter o endereço fixo, e você tem que ter o número do seu Insurance Number na mão, tá? Tendo isso, você abre a conta, a empresa vai começar a depositar o teu salário na tua conta, ok? Normalmente você recebe semanal, né? A maioria das empresas aqui pagam sexta-feira, algumas pagam quinzenal, outras pagam mensal, tá? Mas a maioria é por semana mesmo, tá? Enquanto você não tem conta, você não vai receber. Então, eu aconselho trazer dinheiro para você se manter até você ter uma conta. Pô, mas não dá para dar um jeitinho para ter uma conta, tá? Dá sim. Existem algumas contas, alguns bancos virtuais, né? Que você pode abrir apenas com o passaporte. Você abre uma conta que não tem agência, né? Você vai abrir essa conta virtual, eles vão mandar um cartão para você com a senha para sua casa, no caso, sua moradia. E aí você passa esse número dessa conta para sua empresa, provisoriamente, né? E aí eles vão depositar o dinheiro nesse banco, né? No caso aí, quando eu cheguei aqui, eu abri num banco chamado Monese, né? É seguro? Eu nunca tive problema. Inclusive, eu uso o Monese até hoje, né? Não que eu não tenha conta em outros bancos, eu hoje já tenho conta no Santander, eu tenho um banco no Banco da Escócia, conta no Banco da Escócia também, né? Mas por que você ainda usa o Monese? Bom, eu uso o Monese sim, por exemplo, se eu for fazer uma compra na internet, eu não quero dar o número da minha agência e conta que eu tenho meu salário, por exemplo. Aí eu vou lá e dou do Monese, que logicamente que lá eu não tenho dinheiro nenhum, né? E é um banco, né, que é só para quebrar um galho assim, né? Por exemplo, vai cair 30 libras de uma compra que eu fiz, eu vou lá e deposito no dia 30 libras e descontou, já era, não tenho problema. Então eu uso ainda o Monese até hoje, né? O Monese, ele me ajudou bastante, né? Só que assim, o Monese é um banco virtual, se der algum problema você não tem aonde correr. Você vai fazer um saque, eles te cobram uma libra pelo saque. Tem alguns lugares que não aceitam. Tem alguns postos de combustível que também não aceitam. Aí você vai tentar passar, além de não aceitar, ele te cobra uma libra porque você tentou. Então tem essas coisinhas, né? Então é um quebra-galho mesmo, mas funciona. Então, até você abrir uma conta, você abre uma conta no Monese, por exemplo, né? Existem outros também, né? Tem o TransferWise, enfim, tem uma imensa quantidade de bancos aí que você pode abrir a conta tranquilo que vai funcionar de imediato apenas com o passaporte. Você abre em casa mesmo, tá? Segue o passo a passo, normalmente tem em português, então você não vai ter problema, ok? Então é isso. Então a relação ao trabalho, é fácil arrumar trabalho aqui? Para mim foi, porque eu já tinha indicação. Pô, mas para quem não tem indicação, procura as agências, né? Você corre atrás das agências, tem agência no todo o Reino Unido, toda a Europa, né? Você vai lá, coloca a sua região, né? E aí vai te dar as ofertas de trabalho. Normalmente você vai iniciar trabalhando em restaurantes, ou então trabalhando, por exemplo, com limpeza, né? Que é para quem está iniciando, é isso, ou fábrica. Então, normalmente são esses três caminhos aí.
Ah, pô, mas eu nunca trabalhei com limpeza, eu nunca trabalhei em fábrica, de repente eu nunca trabalhei aí com serviço pesado, eu nunca trabalhei lavando prato em restaurante e tal. É como eu falei já em outros vídeos. Você, ser humano, se você tiver vontade, você se adapta, tá? Eu sou formado em História, né? Eu sou professor de História, tenho pós-graduação em Educação Inclusiva, né? Tenho 45 anos, quer dizer, já não sou um garoto de 20 e me adaptei a trabalhar numa fábrica, pegando pesado, saco pesado, caixa pesada. E é isso, né? Então você tem que ter vontade. A tua maior força, ela não vem dos seus músculos, e sim da sua mente, né? Então, as suas necessidades, ela faz com que você consiga superar todos os obstáculos, né? Então, são empregos que o inglês não quer fazer, né? É isso que você vai arrumar de princípio. Com o tempo, melhorando o seu inglês, melhorando, né, você se descolando um pouco mais, aí você consegue arrumar um emprego melhor, né? Você já pode partir, por exemplo, para entrega de comida, por exemplo, que paga-se em torno de 10 libras a hora, e normalmente tem os horários mais maleáveis, né? Você pode estar trabalhando, por exemplo, taxista, né? Eu tenho um colega que trabalha taxista aqui que dá uma grana. Enfim, já é uns trabalhos já melhorzinhos, já não pega peso e tal, mas aí você tem que lidar com o público, então você tem que saber um pouco de inglês, né? Aquele inglêsão básico, né? Inglês de índio mesmo, é só para aquele trabalho pior, mesmo que ninguém quer fazer, né? Ah, mas são trabalhos muito ruins, depende do ponto de vista, né? Tal negócio, se você for naquela de, eu vou chegar lá, vou arrebentar, vou trabalhar na minha área porque eu era engenheiro em tal lugar, porque eu era arquiteto em tal, esquece, tá? Esquece seu diploma por enquanto. Ah, mas não posso validar meu diploma aí? Pode, claro que pode, porém você tem que revalidar ele aqui. Para revalidar ele aqui, você tem que saber falar um inglês fluente. Você faz uma prova e essa prova você tem que acertar praticamente tudo na prova. Então, se você não sabe falar um inglês fluente, você não vai conseguir validar o seu diploma no Reino Unido. Na Europa é mais fácil. Por exemplo, em Portugal é super simples. Então é super fácil, com coisa de 200, 300 euros, aí você consegue validar o seu diploma tranquilamente, né? E bom, se você validar em Portugal, ele vale na Europa inteira, com exceção do Reino Unido, lógico. Agora no Reino Unido já é mais complicado. Eu, por exemplo, nem tentei, né? Então um dia que eu tiver com inglês bom, de fato, aí eu posso até tentar, mas por enquanto eu vou trabalhando na fábrica até me aparecer alguma coisa melhor. Estou nessa fábrica tem há mais ou menos aí 1 ano e 2, vai para 1 ano e 3 meses agora. É gostoso, é legal? Não. É ruim? É muito ruim. Talvez o pior trabalho que eu já tive na minha vida. Realmente, olha que eu já trabalhei de bastante coisa no Brasil e realmente não é fácil. Você trabalha com pessoal que é casca grossa, o pessoal não tem paciência, o pessoal vai gritar contigo, o pessoal vai brigar contigo, o pessoal acha que você tem que chegar sabendo tudo, né? Então você sofre um pouco no começo, se você for brigar, você não fica. Então você é obrigado a ouvir, ficar quieto e tocar a vida. Infelizmente eu, quando estou no meu trabalho, eu penso no dinheiro, em primeiro lugar, né? Penso nas minhas obrigações, penso na minha vida, na minha família, e engula seco e vou tocando a vida. Tem hora que você está mais estressado, que às vezes você tem vontade de dar um grito, mas aí você consegue dar um jeitinho de se acalmar e ir tocando a vida, tá? Eu estou sendo bem sincero, bem direto e não quero estar iludindo as pessoas. Por isso que eu prefiro falar de forma franca, né? Como eu falei, eu vejo muitos vídeos, o pessoal maquiando, é assim, é assado, tal. Pessoal, não é fácil, tá?
Você mudar de país, você vir para um lugar, você não conhece praticamente ninguém, outra língua, os caras daqui, eles não gostam de estrangeiro, entendeu? Eles olham pra gente sempre com aquela olhar de desconfiança, e são muito isso, tá? A pessoa fala a questão de racismo no Brasil, pipipi, papapá, aquela coisa toda. No Brasil não tem racismo, tá? Aqui tem. Então os caras, eles te olham, eles são desconfiados, entendeu? E olha que eu sou branco, eu tenho uma fisionomia de europeu, né? Eu venho de família portuguesa, mas às vezes só pelo teu jeito de se vestir e etc. Às vezes você fala alguma coisa, o pessoal vê que você não é dali, já fica te olhando meio esquisito. Então você acaba às vezes ficando meio, né, sem graça por conta disso, mas não liga, né? Toca a tua vida e lembra de uma coisa, você tá ali para ganhar dinheiro, né? Ah, pô, mas eu queria viver lá, eu queria sair do Brasil, né? Viver em outro país. É o meu caso, eu saí do Brasil sem vontade de voltar. Tá? Tive muitas decepções no meu país, então eu realmente não tenho vontade de voltar para o Brasil. Apesar de ainda ter imóvel no Brasil, ainda ter família no Brasil, etc., não tenho vontade alguma de viver no Brasil, mesmo porque depois que você vive na Europa, você começa a ver que o Brasil realmente não vale a pena, né? Porque apesar dessa questão de as pessoas te olharem meio atravessado, de idioma e frio e etc., você tem as partes boas, né? É tudo muito limpo, as pessoas são teoricamente educadas, né? O serviço de saúde é muito bom, né? Então você é tratado bem, como se fosse um particular VIP no Brasil. A educação, eu não estudei escola nenhuma aqui, mas você vê as crianças sempre uniformizadas, você vê que eles dão um valor muito grande aí para a questão de educação. Segurança é muito forte, aqui a segurança, ninguém vai mexer com você, pelo menos no interior onde eu tô, é muito tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. Você quase nem vê polícia na rua, polícia nem arma tem, mas eles respeitam muito. Eles são cheios de coisa, né? Então qualquer coisinha aqui para eles é um absurdo, né? Se você beber, estiver tomando alguma coisa alcoólica na rua, você vai preso, cara. Se você for pego dirigindo sob efeito de álcool, você vai preso. Você vai passar a noite na cadeia. Então eles são muito rigorosos, muito rigorosos. Ninguém vai bater tua carteira, ninguém vai roubar tua bicicleta, mesmo porque tudo, as coisas são muito baratas aqui, né? No Brasil, pelo menos na minha região lá, é comum. Você tem a bicicleta, o cara vem e toma a tua bicicleta. Você tem um celular, o cara vem e rouba teu celular na esquina da tua casa. Aqui não tem isso, porque o celular, pô, o meu celular é um celular de alta qualidade, um celular que no Brasil é um sonho para muitos, é um iPhone 8 Plus. Pô, mas é um celular caro, que custa 4 mil e pouco no Brasil e tal. Eu jamais teria, porque poderia ser roubado, etc. Tal. Aqui é de graça, cara. Isso aqui você faz um planinho com uma operadora e eles te dão o aparelho, entendeu? Ah, mas poderia ser o iPhone X, que é o último? Poderia, depende, eles cobram lá um valorzinho, né? Por exemplo, eu estava vendo ainda ontem o Samsung, o 9, que é esse considerado o melhor celular do mundo na atualidade, né? Tava lá 43 euros por mês. Você já ganha o celular, você tem internet ilimitada, você tem telefone ilimitado, você tem mensagem ilimitada, ou seja, você paga 40 contos, você tem tudo. Isso para um celular top, mas eu queria um celularzinho comum, né? Você tem aí um J3, por exemplo, você paga 10 conto por mês já com plano de dados, etc. Então, não tem por que a pessoa roubar o teu celular, entendeu? É muito barato, o cara vai pegar, vai roubar, vai vender na internet e vai vender por mixaria, entendeu? Não compensa para ele. Bicicleta, a mesma coisa. Você compra uma bicicleta nova ou usada super barato, né? Então ninguém rouba isso, né?
Então a questão de viver tranquilamente foi uma das questões que mais me fez pensar em estar aqui, né? Então é isso, tem os prós e tem os contras, né? Espero que eu tenha ajudado em mais esse vídeo aí. Esse já estourou os 20 minutos, não vou deixar passar mais. E aí com o tempo vou passando mais umas dicas para vocês aí. E é isso, tá? Abraço, até mais e bom domingo para todos.